as crianças. Amém, glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Quero pedir que você permaneça de pé, abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 37, aproveitando que alguns já estão aí em posição de guerra. Glória a Deus. Como tem sido a bondade de Deus sobre a sua vida durante essa semana que passou? Levante a sua mão aí e diga glória a Deus. Deus é maravilhoso em todo o tempo, e isso alegra o nosso coração. Quero agradecer também aos homens que estiveram conosco na quinta. Eu tenho certeza que acabaram-se os Dorflex na cidade de Myrtle Beach. Myrtle Beach acabou, qualquer lugar que você foi não tem, porque os homens tomaram tudo. Foi um dia especial e nos alegramos no Senhor. Isso faz parte da nossa comunhão, isso faz parte de sermos igreja, estarmos unidos num propósito que é de abençoar a vida de cada um de nós, através da comunhão. Gênesis capítulo de número 37, quero ganhar um pouquinho de tempo com vocês, vamos direto para o texto. Versículo de número 32, versículo de número 32. O texto diz assim: e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs panos de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. Queira se assentar, por favor. Eu quero hoje pedir que o Senhor nos dê graça e entendimento a partir de um tema que nós podemos dividi-lo, na verdade, esse tema em dois períodos. Eu quero falar hoje sobre as duas lágrimas de Jacó. Não preciso ser profeta, não há necessidade de ser profeta para saber ou dizer que essa noite que você acabou de enfrentar, ou pessoas dentro desse templo, passaram uma noite de pranto, passaram uma noite de choro. Talvez essa noite foi uma noite longa em que você enfrentou, e as lágrimas, elas umedeceram, quem sabe, o seu travesseiro. Eu não preciso ser profeta para dizer que existem dentro desse grupo de pessoas, ou talvez aqueles que vão nos ouvir pela internet, que muitas vezes você tem chorado, que muitas vezes você tem estado entristecido por dores que aparecem, que aparentemente não vão se findar nunca. Tem gente que chora dentro do carro. Quando está no carro, aproveita para chorar dentro do carro. Ninguém está te vendo. Tem gente que chora na hora de tomar banho, porque as lágrimas vão se misturar com aquela água que te aquece. Seus filhos não vão contemplar. O seu esposo, que não sonda o teu coração, não vai ver. E você traz essa expressão da sua alma através das lágrimas. Mas a lágrima é coisa boa,
Porque a lágrima, de maneira biológica, ela consegue equilibrar no nosso sistema nervoso. Quando você chora, ativa algumas substâncias no seu corpo que libera uma sensação de paz, de tranquilidade, de alívio. É como se um fardo fosse tirado de cima de você. E agora você consegue, pelo menos, depois de soluçar, consegue respirar. Eu acredito que na forma como Deus criou o homem, a lágrima fora pensada de maneira estratégica, porque a lágrima ela consegue aliviar as nossas emoções. A Bíblia ela é repleta de textos, inclusive o nosso próprio Jesus um dia chorou, até porque ele, nas suas emoções, no seu lidar do dia a dia, ele enfrentou situações que só poderiam ser aliviadas com lágrimas. O choro, irmão, o choro, na verdade, ele é uma oração. E o choro é a melhor oração quando não se tem palavras. Porque o choro, a lágrima, é uma oração de forma líquida. Tem hora que você não tem mais o que falar, você fala, vou chorar. E na presença de Deus tudo é válido. Principalmente desatar as amarras que prendem as suas emoções e expressar para Ele o que é que você sente. Agostinho ousou em dizer que as lágrimas são o suor da alma. Olha que expressão linda para você anotar. As lágrimas são o suor da alma. A Bíblia diz que Ana chorou copiosamente. Ela derramou lágrimas ao ponto de ser confundida como um sujeito que estava, ou como alguém que estava embriagado. As suas lágrimas, o seu balbuciar, expressava tanta profundidade que inclusive o profeta, o sacerdote que estava encarregado daqueles dias de ofertar ao Senhor, de trazer, de levar as ofertas do povo ao Senhor, confundiu as suas lágrimas, pensando que ela estava embriagada. A Bíblia vai dizer que o Davi, esse homem valente, homem de guerra, que matava gigante, homem que passou por situações difíceis, lá no Salmo de número 86, ele vai dizer que o Senhor carrega odres. O Senhor tem um odre, e as lágrimas são depositadas, as lágrimas dos santos são depositadas de forma figurativa. Esse odre. E não apenas um odre, o salmista vai dizer, no Salmo de número 56, verso de número 8, vai dizer ainda assim que Deus anota. Ou seja, além de carregar um odre, Deus tem um bloco de nota. E isso você vai me dizer, mas pastor, será que ele carrega escrito? Eu não sei como é que ele faz, eu só sei de uma coisa. Deus não perde o controle de nenhuma petição e de nenhuma lágrima que porventura possa correr dos teus olhos. O nosso Deus, ele é tão tremendo que ele faz isso. Mas, Gênesis capítulo de número 37, nós vamos ver que o homem que saiu no tapa com o anjo, o homem que lutou com Deus agora estava enfrentando uma de suas maiores dores. Talvez não se compara com a dor que ele sentiu em sua coxa, porque agora aquela dor era uma dor interna, e muitas vezes as dores internas são mais destrutíveis do que dores externas. Coisas que não são postas para fora. Gênesis capítulo de número 37, na minha opinião, é talvez um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Gênesis 37 é a prova viva que a maldade do homem nunca teve limite.
Quando nós olhamos, e daqui um pouco eu vou falar mais sobre isso, quando nós olhamos para o comportamento dos filhos de Israel, de Jacó, você fica abismado. Como assim alguém pode ter a meticulosidade, o pensamento de matar ou tratar mal alguém que tem o seu próprio sangue? Sim, querido. A maldade, ela já está inserida na humanidade desde os primórdios. Inclusive, o primeiro assassinato aconteceu da ira de um irmão com o outro. Mas Gênesis 37, ele conta a história de um pai que pensou, ou que pensava, que passaria o resto da sua vida chorando a morte do seu filho amado. Eu não sei em qual condições você entrou aqui nesse templo hoje, e talvez você já esteja pensando nas lágrimas que você depositou aos pés do Senhor, e você está dizendo assim: serão essas minhas lágrimas intermináveis, Deus? Aonde está o registro? Onde eu cesso essas minhas lágrimas? Porque talvez a única coisa que você conseguiu trazer para esse culto, ou da lembrança da sua noite passada, era de você chorando. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, e você vai no momento certo, na hora certa, perceber nessa mensagem que o Senhor é aquele que troca lágrimas de tristeza por risos de alegria na presença dEle, porque Ele é fiel. Irmão, escute isso. Jacó tinha uma paixão enorme pelo seu filho. Quarta-feira passada eu preguei uma mensagem aqui, e se eu fosse você, começaria a vir às quartas-feiras. Tem sido uma bênção esse lugar. Quarta-feira passada eu me foquei em José, no mesmo capítulo, mas o Espírito me incomodou para que a gente pudesse falar sobre Jacó. Jacó tinha uma paixão tremenda por seu filho. Ele amava. E aquele menino se desenvolvia, todo mundo já conhece a história, ele teve os seus sonhos. E agora Jacó manda José ir ao encontro dos seus filhos. Jacó tinha dado a ele uma túnica colorida, algo que deveria ser formidável para aqueles dias, porque se o texto traz a ênfase sobre isso. Então aquele homem, aquele José, aquele jovem de 17 anos, carregava sonhos, carregava a alegria do pai, ele era a alegria dos olhos do pai. O pai o amava. E o texto vai dizer que ao enviar José para acompanhar os seus irmãos e trazer um resultado da lida, quando ele se aproxima, os seus irmãos já olham para ele e dizem para ele assim: lá vem o sonhador. Os seus irmãos já tinham uma rejeição estampada dele, ao ponto de que, quando chegaram, tomaram dele a sua túnica e disseram: poderíamos matar esse nosso irmão. E assim tentaram fazer, e assim executaram um plano, colocaram aquele jovem numa cisterna sem água, e Rúben, o irmão mais velho, o aparentemente um pouco mais responsável, querido, pela vida do irmão mais novo, disse assim: não, vamos deixá-lo aqui, porque mais tarde nós voltaremos e o levaremos de volta com o nosso pai. Mas acontece que, quando aquele jovem está dentro daquela cisterna, uma caravana de mercadores, ismaelitas, midianitas, isso é muito interessante dizer, porque havia uma relação consanguínea na vida daquela caravana com os filhos de Jacó. E quando algum Judá disse: olha, ao invés de matá-lo, nós poderíamos vendê-lo. Aproveitaram da ausência de Rúben, e aquela caravana passa, vendem aquele homem por 20 moedas de prata, e aquele homem segue a sua trajetória e se afasta fisicamente da presença do seu pai. A situação ficou tão complicada, a situação ficou tão constrangedora, que houve na mente de Rúben o pensamento: e agora, o que é que eu vou mostrar para o meu pai? Como que eu vou voltar em casa e vou mostrar que o meu irmão mais novo agora não está mais conosco?
E aí, para tentar melhorar uma situação, um pecado cobriu o outro. E a situação fica mais constrangedora e piora cada dia mais quando você tenta cobrir um pecado com o outro. Quando eu tento cobrir uma situação errada com outra situação, a coisa só vai a avalanche se torna maior. E aí pegaram aquela túnica, lavaram no sangue e voltaram para a casa do pai. Quando Jacó percebe aquela túnica, as lágrimas descem. Ele reconheceu que aquela túnica pertencia ao seu filho. E é interessante que o texto vai dizer que os irmãos disseram assim: esta é a túnica do teu filho. Eles não disseram, esta é a túnica do nosso irmão. Mas Jacó disse, sim, essa é a túnica do meu filho. Eu sei que é dele. Eu imagino, querido, que o texto não vai falar sobre isso, mas pelo tamanho do sofrimento, Jacó pega aquela túnica, aperta contra o peito e disse assim: e agora? O que será do meu futuro? Porque quando os pais perdem os filhos, eles perdem o futuro. Quando nós perdemos o nosso pai, numa sequência original do mundo, a gente até tem um pouco de tranquilidade. Mas Jacó agora estava dizendo: o que será de mim? Só me resta agora chorar, só me resta agora se lamentar por essa perda tão grande que tive a respeito de meu filho. Ele ficou inconsolável. O vencedor de batalhas agora estava chorando, triste, vivendo com um luto que diante da sua mente ele iria até o final dos seus dias. E aquele sofrimento tomou conta do seu coração. Aquele sofrimento tomou dimensões tão grandes na sua vida que eu imagino que aquele homem, como o texto vai dizer, ele foi perdendo o apreço pelo viver. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que sempre tem a palavra e a resposta final para dar a cada e qualquer lágrima que possa sair dos teus olhos. E aí, queridos, eu começo a entrar naquilo que eu quero compartilhar com você. E se eu te disser que diante desse texto, Jacó passou 22 anos chorando à toa. Aquele homem carregou uma dor 22 anos sem necessidade. Jacó chorou a morte de um filho, que daqui a um pouco nós vamos ler aqui no capítulo de número 46, ele estava vivo. E talvez hoje você está aqui, meu irmão, chorando. E eu quero ousar no Senhor e te dizer que tem muita gente nesse momento que passaram uma noite em lágrimas, mas você perdeu essa noite, porque o Senhor já tem uma resposta lá na frente para te dar, e você vai olhar e dizer assim: todas as lágrimas que eu lancei, elas foram desnecessárias, porque eu sei que o meu Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que o meu pensamento está projetando e conjecturando contra a minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Comece a olhar para as lágrimas que você coloca diante de Deus, mas olhe o tamanho do seu Deus. Olha, queridos, há dores que só cessam quando nós olhamos o problema sobre a perspectiva divina. Há problemas que nós enfrentamos e há choros que eu considero que é justo, mas eles são justos a partir da nossa própria perspectiva. Porque nós estamos sofrendo muitas vezes com algo que Deus já decretou a vitória. Nós estamos nos desgastando emocionalmente e sofrendo de forma desnecessária, sendo que confiamos e cremos num Deus que vai além das possibilidades humanas. Tem gente que está sofrendo em lágrimas, mas o Senhor já preparou o seu futuro. A bênção, a vitória, aquilo que você tanto almeja, já está nas mãos do Senhor.
Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos e para te dizer, querido, Ele pode fazer muito mais, além do que essa condenação que você trouxe ao seu futuro. E era mais ou menos isso que estava acontecendo na vida de José. Você já se deu conta que talvez você tenha sofrido por algo que você não precisa estar tão aflito e desesperado desse jeito? Você já parou para pensar que eu e você estamos diante de um Deus tremendo que fez os céus e a terra e que basta uma palavra dele, tudo vai para o lugar devido na hora certa, do jeito certo, porque ele não perdeu o controle da sua e da minha história. O Espírito Santo está dizendo para você, meu irmão, e eu estou aqui para tentar te ajudar nesse sentido. E eu tenho uma pergunta para fazer, porque perguntas elas são boas, perguntas elas trazem esclarecimentos. Qual foi a última vez, depois de marmanjo, depois de grande, que você ficou chorando e resolveu? Qual foi a vez que você ficou em prantos, chorando, e ficou parado, inerte, e isso resolveu o seu problema? Quando? Eu tenho plena convicção que o choro nunca resolveu o problema de ninguém. O choro, ele é uma expressão da nossa alma. José, na verdade Jacó, agora um pouco mais, posso dizer, conformado com a situação, e eu quero que você abra a sua Bíblia, aqueles que puderem, comigo, Gênesis capítulo 42, verso de número 1 e 2, só não vale rir, irmão. Olha só o que aconteceu. Aquele homem que estava em prantos, agora ele estava lutando pela sobrevivência. O texto diz assim: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos, olha só o que ele disse para os filhos, os que sobraram, ou pelo menos para aqueles que aparentemente sobraram, ele disse: por que estão aí olhando uns para os outros? Olha só, poderíamos colocar uma carinha aqui de ironia ou de sorriso. Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Ou ele disse, por que vocês vão ficar olhando para a cara um do outro? Por que é que eu vou deixar a minha vida parar? E o versículo continua e diz assim: desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Sabe o que isso quer dizer? Que toda lágrima, ela tem uma hora certa, um tempo certo de cessar. Nenhum lamento pode ser maior que a sua gana e a vontade de viver os propósitos e passar pelos caminhos que Deus já apresentou para mim e para você. Ele estava dizendo assim: ei, meus filhos, eu não quero perder vocês e eu mesmo não quero perder a mim. Vão agora, para de ficar olhando para a cara um do outro, esperando que o milagre aconteça, esperando que alguém nos reconheça, possa se compadecer da nossa dor, e vão até lá, porque é lá que tem a comida que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Deus está dizendo para você: comece a enxugar as suas lágrimas, comece a andar, comece a se levantar. As coisas aparentemente estão propícias para o choro, para a tristeza, para o lamento, para a dor, e você talvez está remoendo essas dores, mas o Espírito de Deus está dizendo para você: olhe para aquilo que você tem em mãos, olhe para a visão que o Senhor está te dando, e continue marchando, continue caminhando, porque você e sua geração não vão morrer se não estiverem debaixo da permissão divina. Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã, queridos: se levante, se mova, continue criando os seus planos. As notícias não são boas, as notícias não são das melhores, mas eu não estou fixando o meu coração e o meu olhar nas notícias.
Você e eu não podemos viver sobrecarregados e dependentes das coisas que acontecem nesse mundo, porque o Senhor ainda não decretou a nossa falência ou a morte dos projetos que Ele tem para a nossa vida. E por que é que você está chorando? Às vezes nós pensamos que vir à igreja é lugar de chorar. Sim, é lugar de chorar. Mas a igreja do Senhor é o lugar onde você exalta o seu Deus, porque o nosso Deus é um Deus de alegria. Diga para a sua tristeza que no seu coração só existe lugar para esse Deus que você serve, é Ele que vai mudar a história, é Ele que tem um futuro traçado para você. Então levante a sua mão, meu querido, e comece a glorificar o nome do Senhor. E aí, nós vamos adiantar um pouco, e eu quero que você vá comigo. Gênesis, capítulo de número 46. Num primeiro momento, as lágrimas de Jacó, era de tristeza. Lágrimas de lamento. Lágrimas que denunciava o tamanho da destruição que a suposta morte do seu filho causava no seu coração. Aí o texto vai dizer, olha aqui comigo, Gênesis 46, versículo de número 29. Então, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao pescoço do seu pai e chorou sobre o pescoço do seu pai longo tempo. E Israel disse a José, ou Jacó: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Você tem noção da profundidade, meu irmão? A primeira lágrima foi uma lágrima de tristeza. Agora Deus prepara um encontro maravilhoso, onde Jacó tem a oportunidade de beijar aquele filho que ele passou muitos e tantos anos chorando, triste pela sua ausência. Agora Deus estava dizendo para ele assim: ei, esses 22 anos que você passou chorando, eu estava projetando algo poderoso para a sua vida. Queridos, a partir desse reencontro, nós podemos fazer uma análise acerca do que é que Deus está fazendo na nossa história. Nós estamos tão preocupados com hoje e quem sabe com amanhã, que estamos deixando de viver as bênçãos que Deus tem nos dado hoje. Eu queria chamar o pessoal aqui do louvor para que viesse aqui, por favor. Talvez hoje você está aí, querido, e a única coisa que você consegue fazer é chorar. Porque você espera que num futuro breve, uma solução da parte de Deus venha e traga a solução para o seu problema. Mas o Espírito de Deus está dizendo assim: se alegre no hoje, porque o amanhã não nos pertence. Nós não temos autonomia e ingerência nenhuma com o dia de amanhã, mas nos alegremos no Senhor, porque hoje é o dia que o Senhor fez e nós devemos nos alegrar nele. É no agora. É no agora que você deve celebrar a vida do seu filho. É no agora que você deve celebrar o abraço da sua esposa. É no agora que você deve fazer uso dos recursos que Deus te deu, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. Faça isso agora, se alegre agora. Pare de perder tempo chorando e se desgastando com informações e condenando um futuro que ainda não chegou para você. Isso é que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós. É tempo de você, meu irmão, pegar o seu lenço assim, ó, tirar o seu lenço e você dizer para você mesmo: chega de chorar.
Tome a decisão de parar de chorar hoje. Eu quero que você fique de pé. Tome a decisão hoje. Porque talvez você está se diminuindo. Você está se lamentando e entrando num ciclo vicioso, condicionando as suas emoções para viverem de cara para baixo. Mas o Espírito de Deus te ensina nessa manhã e diz para você: comece a olhar para o céu, comece a olhar para o seu futuro, não da sua própria perspectiva, mas entenda que nas mãos do Senhor tem algo grande para acontecer sobre vocês. E aí nós vamos entendendo que existem algumas lições que nós precisamos contemplar desse reencontro entre Jacó e José. Primeiro, a realidade que enxergamos não é a mesma que o Senhor está contemplando. A realidade que eu tenho da minha vida, a realidade que você tem da sua vida, não é a realidade que Deus está contemplando acerca do seu futuro. Jacó passou 22 anos, sabe o que é isso? 22 anos, com mais 8 inteira 30, a minha idade. 22 anos, se lamentando, olhando para a túnica, mas Deus olhava aquela situação de uma forma diferente. Enquanto Jacó olhava para a túnica, Deus estava vestindo José com vestes reais. Enquanto você está olhando para a sua história, Deus está preparando o seu futuro. Deus está trabalhando ao ponto de que você vai olhar e dizer: meu Deus, eu não imaginaria nunca que Deus faria algo tão surpreendente na minha história. Segundo, pare de enterrar promessas vivas. Tem gente que se acostumou a enterrar a promessa viva. Tem gente que ele é tão para deprê, ele é tão para baixo, que a sua tristeza, ela contamina outros. E aí você só anda perto de pessoas que andam de cabeça baixa e cabeça triste. Eu vivo uma fé num Deus tremendo que pode mudar a nossa história do dia para a noite. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu creio que Deus pode mudar qualquer situação. Então hoje pare, por favor, de fazer velório de promessa que ainda está na mão do Senhor. Ei, querido, guarde isso no seu coração, preste atenção. Algumas sementes, na verdade as sementes, elas precisam ser colocadas em lugar de escuridão, em lugar onde ninguém está vendo. Ela está lá enterrada. Aí você diz assim: mas isso aqui não vai dar em nada. Espera o tempo passar, espera Deus agir. Quando nós olhamos para os diamantes estão incrustados em pedras, lá no fundo, onde ninguém enxerga. Tesouros estão escondidos em baús, engavetados, seguros, mas eles nunca perderam o seu valor. Talvez ainda não chegou a hora de você colocar as mãos nesses valores, mas o Senhor está contigo. A presença de Deus está em você e com você. Não confie, queridos, por favor, não confie mais nas suas lágrimas do que no seu Deus. Tem gente que está confiando mais no choro. Tem gente que está confiando mais no lamento. Tem gente que está dando brecha para que a tristeza tome posse e roube a sua alegria. Mas nós servimos um Deus tão maravilhoso que nessa manhã Ele vai ressignificar todo o seu choro, toda a sua tristeza, tudo aquilo que possa estar roubando de você a sua paz. Deus, Ele trará novos destinos para esse tempo de choro que você está passando. Quando vocês estão comigo aqui nessa manhã, levanta a sua mão e diga algo bom para o Senhor. Queridos, eu não tenho a resposta, mas eu sei num Deus que pode mudar a sua história. Eu não sei por quanto tempo você tem lutado contra essa tristeza que invade o seu coração, com essa falta de perspectiva do seu futuro. Mas Deus hoje, Ele quer fazer algo novo na sua vida. É isso que Deus costuma fazer quando nós clamamos ao Senhor. Todas as lágrimas
justas ou injustas, serão recolhidas pelo Senhor. Mas preste atenção, ficar chorando, lambendo as feridas, remoendo, se martirizando, esperando que alguém venha te socorrer, não vai te ajudar em nada. Porque hoje a resposta de Deus chegou sobre você. O tempo de se alegrar na presença de Deus é hoje. O tempo da resposta que você precisa é hoje. Hoje Deus está pondo fim em lágrimas aqui. Deus está contemplando o seu choro, mas agora Deus diz para você: pare de chorar. Deus está dizendo para você: se alegre, porque eu sou um Deus de promessas. Eu sou especialista em transformar pranto em alegria. Me ajuda aí, meu Deus, um salve de palmas, dê um glória a Deus, ao Senhor. Vai colocando agora toda a tristeza do seu coração para fora. E você vai fechar os teus olhos e vai dizer assim: Pai, em nome de Jesus, nesse meu coração habita uma promessa. E nenhuma tropa, nenhuma visitação do inimigo vai roubar a alegria que está no meu coração. Porque o Senhor é um Deus de promessa, um Deus que tudo pode. Aí agora José abraça o seu pai. E aí agora Jacó começa a apalpar o seu filho. Agora José está alegre, Jacó está radiante, porque todo o sofrimento que ele passou foi uma mentira contada pelo seu sistema imaginário, que dizia para ele: o seu Deus te abandonou, o seu Deus disse que você não é ninguém, o seu Deus está dizendo agora que você não tem jeito. Mas quando José e Jacó se encontram, a segunda lágrima desce, que é a lágrima da alegria, é a lágrima onde o Espírito Santo de Deus sela aquele momento. Então Jacó, na sua mais profunda oração, creio eu, ele disse da seguinte maneira: agora eu entendi o que o Senhor estava fazendo. Eu estou entendendo agora, eu entendi agora. Me perdoa, Jesus, porque a minha capacidade, Senhor, de expectar, de pensar sobre o meu futuro, ela está sendo contaminada por pensamentos que não vieram do teu coração, porque o Senhor tem o melhor para realizar na minha vida e na sua vida. Levante a sua mão aí e dê um brado de vitória, meu irmão. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu queria pedir que os pastores viessem aqui à frente. Nós vamos orar aqui agora. E nessa oração você vai dizer: Senhor, eu só quero força para caminhar, porque eu sei que todas as lágrimas que estão correndo dos meus olhos já estão nos teus odres e já estão anotadas nos teus livros. E o meu futuro, o futuro da minha família, a minha história, que é uma história de vitória na tua presença. Sai do seu lugar, meu irmão, e vem aqui. Deus vai mudar histórias aqui nessa manhã. Vem, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que talvez está dizendo assim: Deus, eu estou precisando enxergar algo diferente. Eu não estou conseguindo, Senhor, mirar. Parece que o meu futuro